pode zerar o tempo aqui, são 8 minutos mais 1, né? Claro. É 8 com 1 da orientação, né? Claro. Se que Vossa Excelência queira pela hora, me dá um desconto. 9 minutos para o deputado Freixo. Obrigado, presidente. Então, presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, dizer que o debate, se isso aqui é ou não é uma privatização, precisa ser esclarecido, deputada Jandira. O que está se discutindo são modelos de privatização, mas, evidentemente, tanto uma proposta quanto a outra tira a responsabilidade, a soberania do poder público sobre um setor estratégico. Então, deputado Molon, seja pela questão das cotas, seja pela privatização, todos eles, no final das contas, reduzem o papel do Estado no setor estratégico. Não é válido dizer que esse debate, um projeto privatiza e o outro não. Os dois projetos privatizam. E aí entra um debate importante. A gente está falando da sexta companhia, da sexta empresa mais importante do Brasil. Da sexta empresa. Se pegarmos todas as empresas brasileiras, públicas e privadas, a Eletrobras é a sexta empresa mais importante do Brasil. É esta empresa, com esse patrimônio, que a gente está fazendo com que agora o setor privado tenha maior poder sobre ela do que o setor público. Na contramão do mundo, deputado Renildo, porque é estratégico. Metade da água que é utilizada em barragens hoje é da Eletrobras. O projeto, deputado Elmar, tem diversas lacunas. Não cita a questão da tarifa. Eu queria responder ao Cidadania, quando se fala, não sei de onde está tirando que vai aumentar a tarifa, a própria ANEEL. A própria ANEEL está dizendo que a tarifa vai aumentar em 16%. Somos nós que estamos inventando isso. Isso está claro, isso está dito. Porque vai jogar numa lógica de mercado. A gente está falando de uma empresa que é lucrativa. A gente está falando de uma empresa que teve investimento. Quero citar aqui, deputada Alice, são 48 hidrelétricas, são 12 termoelétricas, são 62 usinas eólicas. Tem uma estrutura que dependeu de dinheiro público, de investimento, ao longo de décadas. E esse investimento foi pago. A empresa hoje é lucrativa, dá 6 bilhões de lucro, tem dinheiro em caixa, gera emprego, é estratégica para o desenvolvimento desse país, faz chegar a energia. 30% de toda a energia do país é a Eletrobras. Eu quero lembrar aqui o episódio, deputado Arthur Lira, do Amapá. O apagão do Amapá, ele precisa ser lembrado aqui, e ele fica escondido na defesa desse projeto. O apagão do Amapá, o Amapá tem um setor privado, que muitas vezes, num discurso enganoso, parece sempre que é mais competente, né? Privatiza que melhora. Não foi o que aconteceu no setor elétrico no Amapá. Nós tivemos 13 cidades com apagão de 20 dias. 13 cidades com apagão de 20. Todo mundo aqui acompanhou. O que é que solucionou a crise, o apagão do Amapá? Foi quando o governo chamou a Eletrobras. Porque tem conhecimento técnico, tem conhecimento acumulado, tem expertise de anos. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma empresa que tem planejamento, que tem estratégia, de um país de dimensão continental. É inaceitável você esvaziar e você vender uma empresa como essa e jogar para o lucro a importância do setor energético. Enfim, a gente está falando de 47% de toda a transmissão, são 71 mil quilômetros de linhas. Isso tudo vai ser jogado para um interesse que é privado e que nós vamos perder o controle. O deputado Renildo, tem algumas mentiras que são muito clássicas e elas foram repetidas aqui inúmeras vezes. Uma delas é dizer o seguinte:
tem que privatizar ou tem que aprovar esse projeto para ter investimento. Eu escutei isso aqui de vários líderes do lado de lá. Tem que ter investimento. Vamos deixar uma coisa clara, isso não é um destino. Nós também achamos que o setor de energia merece investimento público, porque esta empresa, ela dá lucro. O governo não investe porque não quer. Isso é um projeto. Isso tem que ser desmascarado de uma vez por todas, porque parece que para ter investimento só pode, deputada Vivi, se você privatizar. Não! O maior investimento, o maior retorno é da qualidade de um serviço público, porque esta empresa é lucrativa. Não tem investimento, deputado Glauber, porque não querem fazer o investimento, porque estão sucateando como um projeto. Não faz investimento, não permite que a Eletrobras participe de leilão, retira do poder público a sua capacidade de investimento e depois se constrói um discurso de que só através da privatização é que tem investimento. Não é verdade. Não é verdade, senhoras e senhores. O investimento pode e deve ser com recurso público, gerado pela própria empresa que é lucrativa. Então nós não temos que ficar aceitando que a qualidade melhora se for privado. Não, não é verdade, o Amapá está aí. Que só tem investimento se privatizar. Não, não é verdade. Porque se o governo quisesse, poderia investir com o próprio recurso público. Então, qual é a questão que está colocada? A questão é o Estado mínimo. É o mesmo discurso sobre a Petrobras, é o mesmo discurso sobre o Banco do Brasil, é o mesmo discurso sobre o Correio. Na verdade, isso é um projeto de país que passa pela mentalidade tacanha de Paulo Guedes, que pensa nos fundos de pensão, que pensa numa lógica de mercado e que não tem nenhum compromisso com o poder público, porque nunca teve vida pública, porque nunca teve serviço público e certamente nunca mais terá. Faz de um governo um balcão de negócios, faz de um governo o seu interesse privado. E, lamentavelmente, outros interesses também são colocados aqui dentro. Esse projeto, pela importância do tema, evidentemente, deputado Arthur Lira, com todo o respeito porque a gente trata a nossa diferença, evidente que tinha que passar por comissão, evidente que tinha que ter audiência pública sobre esse assunto. Não é aceitável se votar dessa forma. Isso não é uma queixa de perdedor. Isso é uma queixa de quem se preocupa com o patrimônio público, com o desenvolvimento desse país, com estratégia, com planejamento, com soberania nacional. É esse o tema que está sendo colocado aqui. Não tem cabimento. Se tivéssemos uma comissão mista, deputado Molon, faríamos audiência pública, ouviríamos os especialistas, traríamos o que já há de melhor na sociedade, faríamos um debate profundo na sociedade. Não estaríamos votando no momento onde toda a sociedade está olhando o trapalhão do Pazuello e ninguém está olhando a decisão gravíssima que a gente está tomando aqui sem uma discussão adequada. Tudo bem, você. Como a gente votou aqui o fim do licenciamento ambiental, quando se discutia outra coisa no Senado e toda a sociedade olhava para lá. Esse desvio é muito oportuno para a falta de debate que se quer aqui. Nós não podemos aceitar isso. Então é muito importante que a gente estabeleça um rito mais democrático e que a gente faça as comissões funcionarem aqui. Porque a gente está falando de algo que é estratégico para o país, é soberania nacional. Não venham me falar de emprego. Se fosse para defender emprego, esse projeto jamais seria votado aqui. A gente estaria fazendo uma discussão, inclusive com os trabalhadores, que apresentaram uma proposta que era muito melhor do que essa que nós apresentamos ao relator. E que não foi, e aqui nós perdemos, e nós apresentamos como destaque através da bancada do PT. Então, presidente, fica aqui o nosso repúdio, porque a maior empresa de energia da América Latina está sendo entregue ao interesse privado e sendo retirado do interesse público. A gente está falando da maior empresa da América Latina de energia. Minha saudação aos trabalhadores da Eletrobras, aos técnicos, e essa luta a gente vai continuar do lado deles, que é o lado certo. Obrigado.